Boa noite. O tema de nossa apresentação será do arrolamento. Esse assunto encontra-se no Código de Processo Civil, no título 3, dentro dos procedimentos especiais, e no capítulo 6, do inventário e da partilha. Está previsto nos artigos 659 a 667. Farei uma apresentação por meio de mapas mentais e, com isso, espero contribuir de alguma maneira para o melhor entendimento desse assunto. Antes de irmos direto ao assunto, cabe fazer uma abordagem sobre o inventário e a partilha. Esse assunto tem fundamento no direito material e está previsto no Código Civil de 2002, no livro 5, que trata do direito das sucessões, e no título 4, do inventário e da partilha. O inventário e a partilha resume-se na transmissão da herança. Com base na transmissão da herança, temos o artigo 1784, que assim traz expressamente: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que isso quer dizer? Quer dizer que, com a morte da pessoa natural, seus bens serão transmitidos aos sucessores legítimos e testamentários, por meio do fenômeno jurídico conhecido como saisinne. Esse princípio, saisinne, é de origem francesa e estabelece que a posse dos bens do de cujus se transmite aos herdeiros imediatamente na data de sua morte. No entanto, para que se efetive essa transmissão, faz-se necessário recorrer, em regra, ao direito processual, por meio da ação de inventário e partilha. Então, temos que recorrer ao direito processual por meio da ação de inventário e partilha. Até aqui, tudo bem, certo? Mas o que seria o processo de inventário, de partilha e o conceito de espólio? Pois bem, em relação ao inventário, ele é o procedimento adequado para aplicarmos a sucessão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no processo de inventário serão arrolados todos os bens deixados pelo falecido e que serão pagas algumas dívidas e, ao final, o que sobrar será dividido entre os herdeiros, seja por meio da sucessão legítima, que é aquela em que a lei diz quem serão os herdeiros e o que receberá cada um, ou seja pela sucessão testamentária, na hipótese em que o autor da herança tenha deixado um testamento. Em relação à partilha, temos o seguinte: Humberto Teodoro Júnior, ele traz o seguinte conceito: a partilha é o segundo estágio do procedimento e vem a ser a atividade desenvolvida para ultimar a divisão do acervo entre os diversos sucessores, estabelecendo e adjudicando a cada um deles um quinhão certo e definido sobre os bens deixados pelo morto. Em relação ao espólio, temos o seguinte conceito: o espólio é o conjunto de bens deixados pelo de cujus que serão inventariados e partilhados entre os herdeiros. É a universalidade de bens indistintos, pertencentes aos herdeiros e sucessores, em decorrência da abertura da sucessão com o evento morte. Como será feito o procedimento do inventário? Surge a seguinte questão: já tenho o conceito de inventário e partilha, e faço a seguinte pergunta: como será feito o procedimento de inventário? Como já dito, quando há o falecimento, imediatamente se dá a abertura da sucessão. Isso quer dizer que os bens do morto imediatamente são transmitidos, no sentido de sua posse,
para os herdeiros existentes. É o que se chama de princípio de Sayzin. Para isso, nos valemos da ação de inventário e partilha, prevista nos artigos 610 a 673 do Código de Processo Civil, dentro dos procedimentos especiais. Dentro desse procedimento, há duas espécies de inventário: o inventário extrajudicial e o inventário judicial. Veja bem, para que façamos a transmissão da herança, que é um direito previsto no direito material, precisamos de uma ação de inventário e partilha, prevista no direito processual. Em regra, é previsto no direito processual. E para que efetivemos essa transmissão, nós precisamos de um procedimento, denominado aqui de procedimento de inventário, que pode se dar por meio extrajudicial ou judicial. Em relação ao procedimento extrajudicial, a Lei 11.441, de 2007, ele trouxe a possibilidade de realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. A previsão legal no Código de Processo Civil está expressa lá no artigo 610, parágrafo 1º. Essa possibilidade, ela vai exigir alguns requisitos. Em relação ao inventário extrajudicial, temos que observar, portanto, alguns requisitos. Os herdeiros devem ser maiores e capazes, deve haver acordo entre os herdeiros. Se não houver acordo entre os herdeiros, se houver discussão, esse processo tem que ser por via judiciária. Então, vai para o judiciário. Exige também a presença do advogado ou defensor público. Não pode haver testamento. A lei diz que, se houver testamento, tem que ser pelo judiciário. É feita por meio de escritura pública. Então, esses são os requisitos para que se faça o inventário extrajudicial. O procedimento extrajudicial, ele tem algumas vantagens. Ele é mais rápido, no entanto, é mais custoso para as partes. Se você considerar o procedimento de inventário judicial em relação ao judicial, você tem a vantagem de ele ser mais célere, mais rápido. E quanto ao inventário judicial, nós temos duas divisões: o inventário ordinário e o arrolamento. O arrolamento aqui é um procedimento alternativo ao inventário ordinário. Em relação ao inventário ordinário, para esse, acredito já ter sido muito bem explicado pelos nobres colegas. E há também o procedimento judicial denominado arrolamento, que é o tema de nossa apresentação. Ele se subdivide em outras duas formas. Nós temos o arrolamento, que pode ser sumário ou comum. Em relação ao arrolamento sumário, ele é um procedimento bem mais célere e tem previsão no artigo 659 do CPC de 2015. E exige dois requisitos. Os herdeiros devem ser maiores e capazes e deve haver um acordo entre os herdeiros. Esses são, portanto, os dois requisitos para o arrolamento sumário. Em relação ao arrolamento comum, esse arrolamento tem previsão no artigo 664 do CPC de 2015. É o arrolamento permitido para aqueles inventários cuja soma dos bens a serem partilhados sejam igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, e na hipótese de herdeiros menores e capazes, desde que o Ministério Público
não ofereça nenhuma resistência nesse procedimento. Então, resumindo, nós temos que o inventário e a partilha têm previsão no direito material, lá no Código de Processo Civil, está relacionado à transmissão da herança, aplica-se nesse caso o princípio do Saizine. Para que se efetive essa transmissão, precisamos recorrer ao direito processual através de uma ação de inventário e partilha. Tratamos do conceito de inventário, do conceito de partilha e espólio. Vimos que o inventário pode ser por meio da sucessão legítima ou sucessão testamentária, que já foi explicado por outras equipes. E analisamos o procedimento do inventário, que pode ser de forma extrajudicial, ou seja, pela via administrativa. Foi inserido em 2007 pela Lei 11.441, está previsto no artigo 610, parágrafo 1º, e também na Resolução 35 de 2007 do CNJ, nos artigos 11 a 32. Vimos também que são requisitos para o inventário extrajudicial que os herdeiros sejam maiores e capazes, que deve haver um acordo entre os herdeiros. Se não houver acordo, tem-se que ir para o inventário judicial. Exige advogado ou defensor público, não pode haver testamento e é feito por meio de escritura pública. Logo em seguida, analisamos o inventário judicial, que se subdivide em inventário ordinário, que já foi tratado pelas outras equipes, e o arrolamento, que é um procedimento alternativo ao inventário ordinário, tema de nossa apresentação, que pode ser de duas formas: o arrolamento sumário, que é aquele mais célere, que tem como requisitos que os herdeiros sejam maiores e capazes e que deve haver um acordo entre os herdeiros, e temos o arrolamento comum, previsto no artigo 664, que tem como requisitos que os bens partilhados sejam igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, na hipótese de herdeiros menores e capazes, desde que o Ministério Público não ofereça resistência. Então é isso, pessoal. Passo a palavra aos nobres colegas da equipe para continuar a apresentação sobre alguns detalhes relacionados ao nosso tema. Muito obrigado. Tenham uma boa noite.